Meu nome é Sandra Maria de Cássia Silva, minha profissão é secretária. Eu estou na PUC desde 1986, né, 30 anos. Eu já trabalhei no departamento de enfermagem, que foi o setor que eu entrei na PUC. Depois eu passei pelos setores de departamento de computação, departamento de comunicação, PUC Minas Betim, e PUC, Departamento de Ciências da Religião e diretoria do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, que eu estou atualmente, né? Eu entrei na PUC, foi meio que por acaso, sabe? Quando eu vim fazer uma inscrição para trabalhar para fazer a prova, né? Para seleção para trabalhar no Tribunal de Contas, eu lembro que na época eu cheguei, eu não estava passando muito bem. E minha mãe, que estava me acompanhando, falou: Sandra, o senhor Marcinho, é um senhor que trabalhava aqui na PUC, que inclusive já até faleceu, ele trabalha aqui na PUC, vamos ver se consegue um remédio. Aí a gente chegou até o setor dele, aí ele perguntou se eu tinha vindo fazer inscrição. Aí eu falei: vim fazer inscrição para o concurso. Aí ele falou: não, mas já marcou o teste da datilografia? Falei: teste da datilografia? Ele falou: é. Falei: não, esse concurso eu acho que não precisa de ter datilografia, não. Eu falei: basta ter o ensino fundamental. Não era ensino fundamental, era até a 8ª série, para o cargo que eu estava pedindo, né? Ele falou assim: não, mas a PUC tá abrindo inscrição também, está fazendo processo de seleção. Aí ele me levou até o departamento de pessoal, né, que antigamente não tinha pró-reitoria de recursos humanos, me levou, eu já marquei o teste e fui aprovada. Eu conheci a Sandra quando eu era secretária acadêmica lá do departamento de enfermagem. Isso já tem algum tempo, né? A Sandra procurou o departamento, né, levou o seu currículo e na época a gente teve uma vaga e assim, eu cheguei a fazer a entrevista com Sandra e eu gostei muito. Sandra era novinha ainda, né? Na entrevista, ela deixou claro para mim que era o primeiro emprego dela. E, assim, desde o início, a gente teve uma empatia muito grande, sabe? Sandra me ajudou muito, né? Porque a gente sempre se apoiava uma na outra. Aquela coisa assim, não, fulano falou isso, ciclano falou isso, sabe? Então, a gente, posso dizer assim, que a gente era cúmplice uma da outra. Em 1988, eu era chefe do departamento de computação e a Sandra era funcionário da enfermagem. E nós estávamos precisando de um auxiliar de administração para trabalhar no departamento de computação. Então a Sandra foi requisitada e ela começou a trabalhar no departamento de computação nesse período. Na época, nós tínhamos um mínimo de informatização. No processo de matrícula, por exemplo, era um problema meio complicado, né? Os alunos chegavam de madrugada para fazer matrícula, para pegar os melhores horários do laboratório. E os alunos já chegavam para fazer matrícula, por exemplo, muito estressados. E a Sandra era esse ponto de equilíbrio, né? Era o que desestressava. Então ela recebia muito bem os alunos, conversava, brincava. E uma grande característica da Sandra é exatamente estar sempre sorrindo. Uma pessoa muito alegre, muito feliz, com ela não tem estresse. Então ela realmente desarmava os alunos. Eu já fiz 2 cursos superiores aqui na PUC. O primeiro curso foi em 90, eu fiz o curso de História. Eu cheguei a me formar, mas sempre com a intenção de fazer jornalismo. Só que por condições de ter estudado em escola pública, naquela época o jornalismo era muito concorrido, e eu trabalhava o dia todo e estudava em escola pública, então, assim, eu não consegui passar nos vestibulares de jornalismo. Tentei 2 ou 3 vezes, não me lembro. Então, resolvi fazer História, que era um curso que era um pouco menos concorrido, né? Aí, depois disso, continuei trabalhando na PUC, o tempo foi passando e aquela vontade de fazer o jornalismo, mesmo que não fosse atuar, porque aí eu já fiz mais tarde, né? Aí eu
falei, não, vou tentar. Aí tentei, eu entrei como portadora de diploma, e aí eu conseguia, não precisei de fazer outro vestibular, né? E fiz o jornalismo. A Sandra eu a conheci logo no início, quando eu comecei a trabalhar na universidade. Eu fui do colegiado de Ciências da Computação e ela era secretária no curso de Ciências da Computação. Então tive muito contato com ela ali, né? E depois ela foi ser minha aluna na História. Eu dava aula de cultura religiosa na História e ela fazia o curso de História. Então eu tive bastante contato com ela desde o princípio aí da minha vida na PUC Minas. Quando eu comecei lá no Instituto, eu comecei na realidade num departamento lá, que era o de Ciências da Religião. Com o tempo lá virou um departamento e que agregou essas disciplinas de cultura religiosa. Quando foi para lá, o meu diretor era o padre Francisco. E o padre Francisco, então, me chamou e falou, Sandra, nós vamos dividir aqui agora e vai ter uma secretária acadêmica, porque até então eu estava como secretária acadêmica, e vai ter a secretária da diretoria. Então, eu quero que você fique na secretaria da diretoria. Ele, então, me pediu que eu ficasse inicialmente dando apoio aos coordenadores das matérias cultura religiosa e filosofia. E esse inicialmente está assim até hoje, né? Então, hoje eu atendo a diretoria, né? Então, eu trabalho especificamente com o padre Evandro, que é o meu diretor. Eu vim para cá desde o ano de 2007, que eu trabalho aqui mais na coordenação. Antigamente era na coordenação do curso de teologia, então eu já lidava muito com ela. E depois agora na diretoria, cada dia de forma muito intensa. Então esse caminho já vem sendo construído há muitos anos, né, de contato, e a partir de quando eu era professor, coordenador e agora diretor. E sempre, eu digo assim, todo esse tempo a Sandra foi muito acolhedora e gentil. É uma alegria, eu falo assim, um prazer trabalhar com a Sandra aqui na PUC Minas. Eu conheci a Sandra quando ela veio trabalhar na época no programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Eu já estava há pouco tempo, a nossa diferença no Instituto é de poucos meses, né? Em 2005, né? Eu trabalhava na secretaria acadêmica e ela chegou, né, para começar a trabalhar no programa. Mas aí depois a vinda dela para o Instituto foi tomando outros rumos, né? Pouco depois ela passou a ser a secretária, né, acadêmica do Instituto, teve uma reestruturação, aí a gente começou a trabalhar de fato assim mais próximo. Eu vim para o Instituto em 2009 e a pessoa que eu conheci, que chegou para mim como, assim, que iria me explicar a maioria das coisas que eu iria fazer, foi a Sandra. A Sandra, eu a conheci quando ainda ela trabalhava no prédio 20, quando então ela começou a secretariar a instauração do mestrado em Ciências da Religião, aí por volta de 2007. A partir deste momento, né, que que eu tive a oportunidade, né, de conhecê-la, de conversar com ela, de saber do seu trabalho. Todos os professores e também alunos e funcionários que vêm aqui depois dão um testemunho falando da boa acolhida, da boa receptividade que ela proporciona, tal ponto da pessoa se sentir à vontade, né? Quase que ela mesma chega a dizer que aqui ela fica mais tempo do que em casa e por isso para ela também é um ambiente familiar. Dentro da universidade, por exemplo, ela era a pessoa que estava sempre atenta, né, às pessoas. Eu ou qualquer outra pessoa que ela via assim, que tinha algum problema, ela estava sempre atenta a ajudar, a conversar, a escutar, né? Então, lembro até de um caso de um aluno que apareceu de repente assim, com uma doença muito grave. E a Sandra se condoeu do aluno e
conversou com todos os professores que o ajudassem, ele tinha problema de fazer provas, trabalhos, etc, etc. Então a Sandra, aquela preocupação dela que ela sempre teve. E no final não era nada, era simplesmente uma farsa, né, que o aluno arranjou para ver se conseguia alguma vantagem, né? Mas isso aí mostra assim, a preocupação da Sandra com todas as pessoas. O tipo de trabalho que a gente faz aqui, você tem muita oportunidade de conhecer pessoas, né? De, às vezes, saber do problema da pessoa, poder ajudar. A gente também, poder compartilhar os problemas que a gente tem na vida, né? Então, eu acho que é isso aí que engrandece o meu serviço, sabe? Essa relação de poder ajudar e saber que o meu serviço, que o meu trabalho é importante, foi importante, assim, para muita gente que eu conheci. Uma das pessoas, assim, que me influenciou inicialmente foi a Neuza, que foi a secretária da enfermagem, que ela que me aguardou, esperou ter uma oportunidade para eu poder entrar. Então, é Neuza Bernardi Santiago. E da parte de professor, o professor Aloysio, sabe? Porque o professor Aloysio, ele não era um chefe, não, ele era um pai para a gente. Ainda é uma pessoa assim que eu tenho um carinho imenso, sabe? Então, eu acho que essas duas pessoas, mas para representar todos que passaram pela minha vida, né, aqui na PUC. Eu vejo Sandra como uma pessoa assim, com uma sensibilidade muito grande, sabe? É uma pessoa que está sempre sorrindo, é uma pessoa que está sempre assim, apoiando, sabe? E sempre colaborando com as outras pessoas. É uma pessoa assim que estava constantemente promovendo alguma reunião, alguma festa para os professores. A Sandra era sempre a líder dessas coisas boas do departamento. Eu acho que o que eu mais, assim, agradeço é essa questão, é a possibilidade de realmente ter feito tantas amizades, de ter conhecido tanta gente bacana, tanta gente que foi importante para o meu crescimento. Eu nasci em Itaguara, é uma cidadezinha pertinho daqui, 1 hora e meia de viagem. Então, eu nasci lá e vim para cá muito pequenininha. Eu vim para cá com 5 anos de idade. Mas a minha família ainda está lá, ainda tem a avó, que tem 90 anos, e que está lá, está bem, graças a Deus, está muito bem de saúde. Minha mãe está morando lá, minha mãe morava aqui. Mas depois que todos os filhos casaram, ela resolveu voltar. Então, minha mãe mora lá, meus tios, tenho primos. Mas aí a gente veio, a gente morava aqui, e o que eu me lembro mais, quando eu estava com uns 9 anos, a gente mudou para um bairro que chama Conjunto Água Branca, que fica aqui pertinho da PUC, que é inclusive onde que eu conheci o senhor Marcinho, que é a pessoa que me falou da vaga que estava tendo aqui na PUC. Então, eu morei lá até os meus 16, 17 anos. E minha infância foi maravilhosa, maravilhosa. Infância, a gente brincava na rua, tinha muitos amigos, muitas amigas, e a gente ficava na rua o dia inteiro. E de tarde a gente ia para a escola. E assim, eu sempre, na minha casa, minha mãe e meu pai sempre trabalhou. E eu tenho 2 irmãos que são mais novos que eu. Então, assim, eu sempre cuidei dos meus irmãos. Nosso convívio é muito bom. Poderia dizer assim, perfeito, como irmãs que somos e também pelo convívio que nós temos, não só aqui dentro da instituição, mas em família também, né? Ela como irmã para mim é excelente. Ela está sempre me ajudando, sempre preocupada, não só comigo, com meu outro irmão também. Com os sobrinhos nem se fala, então assim, é maravilhoso. Ela é sempre serena, ela é sempre tranquila, ela sempre tem aquele olhar clínico de estar vendo aonde
né, que precisa ter ajuda, ou às vezes até mesmo nos momentos de alegria, talvez nem ela está tão bem, mas ali ela é uma pessoa que se ambienta em qualquer lugar junto com a família. A minha tia, ela tem um papel fundamental com relação ao meu futuro profissional, ao meu caráter. Ela foi uma grande formadora de caráter para mim. Desde pequenininho, né, eu sempre convivi muito com ela, então eu gosto de falar assim que eu sou um homem criado por mulheres. Eu fui criado pela minha mãe, pela minha tia e pela minha avó. Meus sobrinhos são tudo para mim. Eu tenho 3 sobrinhos, uma sobrinha que já está com 21 anos, vai fazer 21 anos agora, nesse mês. Meu sobrinho que está com 19 anos. Minha sobrinha, ela estuda, mas em outra instituição. Meu sobrinho estuda aqui na PUC. Ele faz ciências biológicas. E tem um outro sobrinho de 11 anos que estuda no Colégio Santa Maria. O meu marido, ele, né, da parte do meu marido, a gente tem 2 sobrinhos. Um que está terminando, que está no 3º ano, e uma que começou a fazer geografia aqui este semestre, sabe? Então, assim, é o nosso orgulho, né? E a gente vê que os meninos estão deslanchando. Meu marido eu conheci aqui na PUC. Na época, ele tinha pouco tempo de PUC, eu acho que 1 ou 2 anos, e eu vim trabalhar no IPUC, né, no Instituto Politécnico. E lá eu o conheci. Hoje nós estamos juntos há 11 anos, sabe? Ele me dá muita força, ele sabe que tem períodos que a gente aqui fica mais, que são períodos de pico, então assim, tem vezes que a gente chega em casa estressada, né? E ele também, como professor, final de semestre, é muito acúmulo de muita coisa. Então, é bom a gente trabalhar na mesma empresa que a gente sabe respeitar o limite do outro. A gente sabe exatamente o que o outro está passando naquele período, então a gente tenta ficar mais calmo. Quando ele está mais apertado, eu fico mais na minha. Quando é o contrário, ele também fica mais na minha. E ele me dá muita força para trabalhar aqui, sabe? Eu nunca imaginei trabalhar numa universidade. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi a PUC, eu achei maravilhosa. Nem era porque eu conhecia uma pessoa que morava aqui no bairro Dom Cabral, e um dia a gente veio aqui, eu com umas amigas minhas, a gente veio na casa dessa minha colega que morava aqui. Então, foi a primeira vez que eu passei em frente à PUC, eu falei, não, mas que coisa linda, né? Que lugar maravilhoso, porque a PUC sempre foi muito bonita, né? Uma característica imensa da Sandra é a alegria. É uma pessoa que está sempre com um sorriso, né? Então ela desarma qualquer pessoa que chega mais estressado diante dela, né? E isso é uma coisa muito importante dentro da universidade, porque às vezes o aluno chega cheio de problemas e tudo. Então esse sorriso da Sandra, eu acho uma grande característica. E outra característica dela, assim, é a preocupação com os outros. Ela está sempre atenta às outras pessoas, se estão precisando de alguma coisa, se está passando por algum problema. Os funcionários, né, que trabalham com ela e também os professores, todas as pessoas que a cercam. A Sandra é uma pessoa de fácil convivência, né? Ela é muito espontânea, ela é daquelas profissionais assim que trabalham olhando todo, né? Assim, trabalham por um resultado, mas preocupada com o bem-estar das pessoas também, né? Ela tem esse senso de justiça, é muito bacana. Eu descreveria a Sandra assim, uma pessoa de uma gentileza e de uma educação muito grande e uma pessoa muito acolhedora. Então, são qualidades assim que ela tem, além de ser muito espirituosa, né? Uma pessoa que sabe rir, que sabe brincar, que sabe ser séria. Eu colocaria a primeira, alegria. Sabe, é uma pessoa alegre, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que está sempre rindo, né? Mesmo nas dificuldades, que trabalha isso, né? O trabalho tem seus altos e baixos, tem dia que você não está tão bem, mas você vê que ela está sempre alegre, está sempre disposta para te acolher, para conversar com você, né? Te dar o melhor encaminhamento possível. E a segunda, eu diria, a responsabilidade.
É uma pessoa muito responsável, muito conhecedora das causas da PUC Minas, e o que ela, como eu disse antes, o que ela não sabe, ela procura conhecer para poder não te dar uma resposta só por te responder. A Sandra é uma pessoa bastante atenciosa e, aliás, eu penso ser essa uma das características do seu trabalho, né? Quando a gente leva para ela alguma questão, ela ouve com atenção, ela procura realizar, pelo fato de ela ouvir com atenção e dar atenção ao problema, mesmo que seja simples, ela procura da melhor forma possível, né, realizar o seu trabalho. Sandra, eu digo assim que é um privilégio poder falar de você, poder fazer esse agradecimento em nome aqui da diretoria do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, de fazer esse agradecimento em nome da PUC Minas pela sua dedicação, empenho, o seu envolvimento que vai muito além do trabalho humano, acolhedor, agradecer por tanto tempo dedicado à PUC Minas com especial zelo e especial carinho. Parabéns a você, minhas orações, meu abraço e meu sincero agradecimento. Sandra, eu tive sempre muito prazer de tê-la conhecido, né, como pessoa na vida, mas também como profissional, né? Eu levo muito, elevo a um alto grau o seu nível de profissionalismo, né, e de interesse para com os problemas que são apresentados, né, para você. Quero agradecer a sua presença, a sua clareza, a sua responsabilidade e, sobretudo, a sua alegria na acolhida minha e dos professores do departamento e do programa. Você é uma pessoa muito bacana, me considero uma amiga e que eu tiver que contar com você, eu sei que você estará sempre disponível e quero deixar aí meu carinho, minha condição de poder ajudar em tudo que for possível também. O que eu tenho para te dizer é que eu também estou muito feliz com essa homenagem, né? Por essa homenagem que você está recebendo. Eu acho que é muito justo, né? Toda a sua dedicação, né? Todo o empenho, todo o cuidado, o zelo que você tem, né? Com a instituição, com o seu trabalho e com a gente também, né? Que trabalha com você. Então eu desejo que Deus possa permitir que você continue trabalhando ainda um tempo conosco, né? Que você continue sendo feliz aqui, né? No seu trabalho e contribuindo para ele. E tudo de bom para você, né? Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja muito feliz sempre. Gosto muito de você, de coração. Sandra, eu desejo a você toda a felicidade do mundo. Que você seja e continua sendo essa pessoa tranquila, essa pessoa sensível e competente, você já é. E sempre com esse sorriso no rosto. Eu te desejo tudo de bom nessa vida e sucesso para você. Ô Sandra, eu te desejo tudo bom na vida e que você continue sendo essa pessoa especial, essa pessoa alegre, que consegue jogar por terra qualquer tristeza, qualquer estresse, né? E que você seja muito feliz com sua família. Muito obrigado. Eu acho que ela é um exemplo para mim em tudo que ela faz em termos de família, em termos de trabalho, em termos de ensino para nós, como irmã e também como profissional. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu te amo e eu agradeço muito por tudo que você fez para mim, tá bom? Com essas questões de afeto, de carinho e principalmente a questão profissional, porque eu sou um cara que é meio desligado da vida e sempre que eu preciso de alguém para me colocar no chão, me dar um rumo para seguir, eu procuro a senhora. Então, muito obrigado. Eu já estou com 30 anos de PUC, né? Eu penso, sim, em continuar trabalhando aqui na PUC, até quando Deus permitir, né? Até quando a instituição
e eu também der conta, né? Eu pretendo aposentar e, se possível, continuar. Porque foi onde eu fiz minha história, onde eu cresci, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, eu pretendo ficar aqui há bastante tempo. Né?